Eu te advirto, seja tu quem fores, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza, que se não achas dentro de ti mesmo aquilo que buscas, tampouco poderás achar fora. Se tu ignoras as excelências de tua própria casa, como pretende encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo, que conhecerá o universo e os deuses. Nos salutos de hoje vamos falar sobre o resgate da essência ou interiorização, aquela que ocorre nos momentos em que o ser silencia o mundo exterior e interioriza, atravessando sua sombra para chegar à luz, à sua essência. Hoje eu tenho o prazer de receber a Elaine Martins, F. Martins, uma buscadora que tem uma trajetória muito parecida com a minha. Elaine é jornalista, publicitária, palestrante e escritora. Está um pouco à minha frente porque ela já publicou um livro, O Ser Feliz, que é uma questão de sintonia. Ela é terapeuta integrativa, life coach, especializada em programação neurolinguística e transformação essencial, terapias de vidas passadas e interiorização. Ela é terapeuta floral e numeróloga também. Eu agradeço. É um grande prazer recebê-lo aqui. A Elaine é, como eu disse, colega, ela é jornalista, além de jornalista publicitária, palestrante, escritora. Ela escreveu já um livro, já publicou o livro Ser Feliz é uma questão de sintonia. Terapeuta integrativa, coaching, PNL, transformação essencial, vidas passadas, terapeuta floral, bom, enfim. A Elaine tem um currículo aí bastante extenso. E nós, entre tantos temas em que a gente conversou para serem tratados no programa de hoje, nós optamos pelo processo, pela interiorização. Bom, boa tarde, Elaine, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui de verdade. Obrigada, Bruno. Eu estou muito feliz de estar aqui. Antes de começar o programa, eu gostaria que você falasse rapidamente como foi sua trajetória das letras às artes curativas. Tá, rápido. Jornalista por amor, a informação, a transparência, a verdade. Sempre gostei de escrever, fui assessora de imprensa por muitos anos, até 92 eu trabalhei nessa área. Em 92 eu parei de dormir, algumas coisas estavam um pouco incongruentes, né, na área de jornalismo com a minha vida interior, e eu fiz a transição, porque eu já vinha me preparando para isso há algum tempo, estudando, aprofundando muitos conhecimentos nessa área holística, mística, digamos assim. Então foi uma transição tranquila. Foi tranquila. Mas assim, eu continuo amando escrever, eu continuo escrevendo. É a mesma, nós temos um perfil muito próximo, as pessoas me falam assim, outro dia eu escrevi num perfil e fiz um curso, inclusive, de comunicação e apresentação com o querido amigo Leterino Santoro, que, aliás, eu recomendo, um curso bastante interessante. E aí eu tinha que, em 4 minutos, escrever como se fosse uma corporação, o que eu faço, por que eu faço é importante, e por que do jeito que eu faço é importante em 4 minutos. E aí eu fiz um texto até poético. Como é que eu me virei jornalista? Porque eu escrevia quando adolescente nas calçadas e fazia poesia às estrelas e às meninas bonitas. E as mulheres como as estrelas nem são tão diferentes assim. E aí eu comecei escrevendo, e essa paixão pelas letras, e é muito bom, né, de verdade, a gente escrever é um grande prazer. É um processo doído, né? Como escreveu Raquel de Queiroz, e numa entrevista que eu fiz com ela falava que ela sofria muito para escrever, que era um processo difícil. Quando a gente escreve, a gente se desnuda muito, né? E é um processo, né? Às vezes buscar cada palavra como se fosse uma geometria, como se fosse um encaixe perfeito. Um encaixe perfeito. E aí eu falava que do jornalismo a gente começava a construir edifícios muito lógicos. E aí eu senti que eu tinha nascido muito mais escritor, porque os edifícios poéticos são mais bonitos de parar e admirar, né? O imaginário. Mas ao mesmo tempo, eu lembro, quando eu cheguei num choque, né? Eu falei, nossa, eu sou terapeuta, sou acupunturista, sou jornalista, eu entrei meio em conflito. E aí o meu médico homeopata na época falou assim, não, você trabalha com a comunicação, o acupunturista também trabalha com as agulhas, reestabelecendo a comunicação dos meridianos, dos órgãos, etc. Aquilo tentou abafar um pouco aquele grande conflito que parecia uma terceira guerra mundial interior. Pelo jeito você não passou por isso. Eu não tive isso. Para mim foi uma transição muito tranquila, extremamente tranquila.
né? As pessoas olhavam e falavam assim, você pirou? Você tá maluca? Né? Você vai sair dessa vida boa que você tem, né? E vai entrar nesse mundo esquisito. Isso foi há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Sei. Né? Você falar numa pessoa que troca um jornalismo, uma área de comunicação por numerologia, por vidas passadas, hoje o preconceito é muito pequeno, mas há 20 anos atrás ele era muito grande. Era uma área cheia de tabus. Você tinha a religião católica e você tinha a macumba. Você não tinha coisas muito intermediárias há 20 anos atrás. Você falou em religião católica e macumba. Você é macumbeira? Alguns dizem que sim. E eu não tenho nada contra a macumba. Não? Não. O fato é que terapia de vidas passadas foi desenvolvida por um médico, né, que fez um processo de hipnose na época, de regressão, e aí, espontaneamente, a paciente teve uma regressão além da concepção intrauterina. Como é que era o nome dele que eu esqueci? Você tem desde o Mesmer, da época de hipnose. Isso. Né? Agora, você vem mais recente, você tem o Brian Weiss, que ficou famosíssimo. Brian Weiss. Né? Com vidas passadas, né? Com CDs, inclusive, que ele colocou à disposição. Mas quais foram as primeiras técnicas que lhe chamaram a atenção nessa transição do jornalismo à arte terapêutica? Eu comecei com numerologia. Numerologia? Porque me pareceu uma régua um pouco mais científica, digamos assim, para começar a divulgar o trabalho que eu estava fazendo. Porque eu já estudava Fraternidade Branca, mestres ascensionados, quer dizer, há 20 anos atrás eu não tinha muito com quem conversar sobre isso. Hoje é uma conversa de botequim, digamos assim, mas na época não era. Então a numerologia era uma coisa um pouco mais respeitada, né, por trabalhar com números. Embora a astrologia também seja fantástica, eu não entrei pelo caminho da astrologia. Tenho astrologia alquímica, mas é uma leitura muito diferente, que é a leitura baseada no trabalho do Joel Aleixo, com os florais e tal. Mas nunca enveredei pelo lado da astrologia. A numerologia me pareceu de bom tamanho para começar. Comecei com numerologia e runas. O que me incomoda, Helene, não sei como é que é isso para você, é claro que hoje se divulgou muito mais, hoje você se referiu inclusive para conversas de boteco, mas o que eu tenho percebido é que de um hermetismo muito hermético, fechado e etc., a gente foi para o extremo oposto, né? Acabou dando uma divulgação demais, banalizou demais, a palavra correta é essa. Então todo mundo é numerólogo, o pessoal faz curso de acupuntura e aurículo no fim de semana, vai trabalhar no salão de cabeleireiro e coloca lá acupuntura, né? Uma coisa que a gente fica meio magoado, porque afinal de contas a gente fez 2 anos de formação, mais 2 anos de reciclagem, mais 2 anos de pós-graduação, e a gente está aprendendo, né? E então acaba banalizando e aí fala, não, numerologia, número 1 é isso, número 2 é aquilo, e aí vira um pastel de feira, né? E aí você fala, caramba, será que é isso mesmo? Você concorda com isso? Você também sente isso? Não? Olha, eu sinto essa banalização, eu percebo isso em muitas técnicas. Isso aconteceu com muitas técnicas, muitas ferramentas. Mas eu vejo um outro lado também. A possibilidade das pessoas estarem se voltando para esse conhecimento, estarem curiosas, cada vez mais curiosas, e com um conhecimento cada vez mais acessível. Nem todas as pessoas precisam de um conhecimento mais profundo. Algumas pessoas podem se satisfazer com alguns conhecimentos mais superficiais, porque é o que cabe a ela naquele momento de vida. Então, saber que o 1 é isso, o 2 é aquilo, o 5 é aquilo, é o suficiente para algumas pessoas. Se você escolhe aprofundar e fazer disso um caminho na sua vida, aí você precisa aprofundar, porque você tem muitas ramificações, muitas ligações que podem ser feitas dentro de um estudo numerológico. Então, para aprofundar, é importante estudar e estudar sempre. Né? Ir lá atrás em Pitágoras e trazer tudo para hoje e colocar a coisa no balaio. Mas para algumas pessoas o superficial é suficiente. Eu acho que ajuda o processo de autoconhecimento, sempre bom. Eu concordo com você em parte. Você falou de Pitágoras, o Goro de Pitá, né, o sacerdote de Deus, falava que tudo no universo é construído com números, cores e formas. Geometria sagrada. Geometria sagrada. Aliás, estou fazendo um estudo junto com o Dr. Francisco Viana Filho, de Campinas. Tem um jeito de você colocar umas agulhas. São os japoneses fazendo uma pesquisa nesse sentido, representando a geometria sagrada no corpo. Muito interessante.
Óbvio, entendo perfeitamente, a comunicação só se dá a partir do momento de que o interlocutor realmente entenda o que você diz, né? Não precisa falar muito difícil ou muito rebuscado. Se o interlocutor acaba não entendendo, Francisco Viana acabou de entrar aí online também. Seja bem-vindo, Dr. Francisco Viana. Óbvio que as pessoas precisam daquela dose de informação, daquela dose de... Assim como a medicação quântica maravilhosa, você dá uma dosagem e o organismo vai acessar ou vai pegar o que precisa. O que não precisa vai ser descartado pela urina, etc. Mas, de qualquer maneira, assim, a numerologia é algo muito sério, né? Não dá para você ter um conhecimento básico sair dando aula. Não, e achar que estão sabendo 1, 2, 3, sabe tudo dos números e aí se coloca como especialista no número, né? Pode ser o suficiente para a pessoa se conhecer um pouquinho melhor, né? Quanto tempo você estudou numerologia? Eu estudo numerologia desde os 15, 16 anos. Faz pouco tempo, então. Ontem. E a pergunta é, aprendeu numerologia? Eu só sei que nada sei, em todas as áreas. Está começando, em todas as áreas. A gente estuda justamente buscando aprimorar, aprofundar o tempo inteiro. Por isso você começou a falar as coisas todas que eu faço, é só uma tentativa, né? É uma busca de aprofundar, de ir somando um pouco de conhecimento, trazer esse conhecimento para a prática, né? Cada ferramenta agrega um nível de conhecimento diferente, é importante estar sempre buscando, né? E Dani, como é que funciona a técnica da interiorização? Quando você começou a trabalhar com ela, como é que foi o teu processo de descoberta dela? E você podia contar, e obviamente sem identificar as pessoas, mas alguns casos em que realmente teve uma eficácia, uma eficiência da aplicação da técnica? A interiorização é uma ferramenta muito rica, muito valiosa. Eu trabalho com ela desde 2007. O canal para isso, quem trouxe a ferramenta foi a Dora Bentes, no Solaris, onde eu trabalhei durante alguns anos. Tá? Então, esse crédito é dela, eu fiz o curso com ela. E antes de fazer o curso, eu era cliente. Eu passava pelo processo de interiorização. Então, quantas semanas tem um ano? 52 semanas, é isso? Multiplica isso por 2 anos, é o número de interiorizações que eu passei. Uma por semana? Uma por semana. 104. Isso, em 2 anos. Uma por semana religiosamente. E isso despertou, falei, nossa, isso aqui funciona. Isso é incrível, isto precisa ser levado para as pessoas como ferramenta com uma divulgação maior, né? Foi nessa época que a Dora realmente abriu o curso e tal. É uma técnica que ela tem, acho que há uns 15 anos mais ou menos, e é uma estrutura em movimento. Ela não é uma estrutura, é XYZ, funciona desta forma, vai ser sempre assim. Não. A técnica, ela se movimenta o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma estrutura energética. E se a estrutura energética do planeta está mudando, né? A estrutura energética das pessoas está mudando, tudo isso está em evolução, a estrutura sob a qual a gente trabalha a interiorização também está mudando. Tá? Então, o que é a interiorização? Ela é uma ferramenta para a pessoa encontrar consigo mesma. Né? Imagina, o mundo que a gente vive. A gente chegou da rua agora há pouco, tantos apelos, agitação, exigências, né? Tantas distrações. A interiorização é um momento em que você fala, opa, deixa eu ficar comigo um pouquinho, fora do Facebook, fora da televisão, fora do trânsito, né? Fora dos telefonemas, eu comigo. Seria um processo de meditação, de autoconhecimento, autobusca? A meditação leva para dentro. Né? É uma ferramenta para te levar para o interior. Sim. A meditação, ela é, na realidade, a ferramenta base da interiorização. Porque a interiorização justamente vai te levar para dentro. Através do quê? Do coração. É um portal do cardíaco. Aí você foca no coração, é um processo de descoberta, tem uma técnica de passos que tem que seguir para acessar o coração, esse aspecto mais... amor fraternal dentro de cada um de nós? Mais ou menos, é assim.
quando você medita, você vai alterando o estado, né, a frequência das ondas cerebrais. Aí você tem lá estado beta, estado alfa, que é o que a gente começa a desapegar do externo, né, dos 5 sentidos, você começa a desapegar da noção de tempo e espaço. E no estado teta você entra num estado de relaxamento profundo, que seria o estado meditativo realmente, onde não existe mais noção de tempo e espaço. E isso tudo é feito, aí entram as diferenças da meditação pura, né? Feito com você focando no seu chakra cardíaco e acessando o sentir. A partir do momento que você veda os sentidos da fisicalidade, né, os 5 sentidos que são extremamente úteis, aqui são úteis. Quando você veda isso e entra, você passa a trabalhar com a percepção. Você passa a ser guiado pela percepção. Então, se você imaginar que você tem todos os registros de toda a sua existência dentro de você, você pode colocar isso nos campos energéticos, você pode colocar isso na aura, você pode colocar isso em várias linguagens. Inclusive no biológico, por intermédio da estrutura do DNA. Exatamente, isso tudo vem registrado. Tá? O portal do coração, através da interiorização, é uma forma de você acessar a origem disso tudo. Ah, porque eu estou curiosa? Não. Normalmente, quando uma pessoa busca um tipo de terapia, ela busca porque ela tem uma questão para ser trabalhada. Algum problema, trauma, seja um trauma de morte ou um medo qualquer, uma fobia, dificuldades de relacionamento, a própria obesidade. Você começou o programa falando, né, uma notícia sobre obesidade no caso infantil, enfim, relacionamentos, pais, filhos, companheiros, problemas profissionais, pessoas que têm tendências a ter chefes autoritários ou que desqualificam o seu trabalho, enfim, padrões que a gente recebe, padrões de DNA, doenças, né, genéticas, digamos assim, aquela coisa passada através das gerações, tudo isso tem uma origem. E a interiorização te permite entrar e até o âmago. E desculpe me cortar, já cortando, só o fato de você entrar em contato, saber que existe, o processo de cura já acontece ali ou precisa ser feito algum... Precisa ser feito. A gente parte do seguinte ponto. Nós somos hoje a somatória de tudo que nós já vivemos, de toda a nossa existência, nesta vida, em várias outras, neste planeta e em outros. Nós trazemos isso tudo, no DNA, no corpo, no emocional, no mental. Quando você entra no processo de interiorização, você entra com uma estrutura espiritual. Isso difere um pouco da terapia de vidas passadas, que não necessariamente é focada numa estrutura espiritual. E na interiorização ela é. Imagine que aqui nós estamos no planeta Terra lidando com uma coisa muito comum até, que são os guias, os mentores, em várias seitas, em várias filosofias e tal. Você tem isso tudo de uma maneira corriqueira na vida das pessoas. Pessoas que trabalham em centros, em templos, enfim, dão passe, fazem curas energéticas, têm acesso aos mentores e tal. São mentores ligados a este plano, que evoluíram aqui. Eles se desenvolveram aqui, evoluíram aqui, desencarnaram e prestam um serviço inigualável no plano astral. Um serviço à evolução planetária, um serviço à evolução individual das pessoas. Estão aí para ajudar e para auxiliar. Quando a gente trabalha com a interiorização, a gente trabalha com uma estrutura cósmica. É um pouquinho diferente. Nós somos seres cósmicos. Nós não somos terráqueos. Nós somos uma essência cósmica embalada para a viagem terráquea. Se ela me chamar de ET, eu vou dar uma sapatada nela. E não somos vou dar todos. Uma sapatada nela. Vou dar uma sapatada se você me chamar de ET. Né? Então essa estrutura, nós jamais seríamos largados aqui sem essa estrutura cósmica. Né? Uma estrutura que plasmou a própria vida no planeta.